Em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, vai dizer assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo nos exorta a fugirmos destas pessoas, queridos, que têm todas essas características aí. Homens egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, né? Essa lista toda que eu acabei de falar aí, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos falar mais especificamente aqui dessa primeira característica aí, egoístas, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas. Na outra versão de João Ferreira de Almeida diz amantes de si mesmos. Os homens serão amantes de si mesmos, que dá a mesma coisa. São pessoas egoístas, amantes de si mesmas. Buscam mais somente o que é mais para si do que para as outras. Então, pessoas com essas características, na verdade, elas sempre existiram. Não é que não existiam naquele tempo lá que foi escrita a palavra de Deus. Já existia. Mas a palavra de Deus aqui enfatiza que nos últimos dias isso irá acontecer de uma forma bem mais intensa. E nós iremos viver tempos difíceis, né? Como a própria palavra diz aí. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso já existia? Existia, mas em bem menor proporção. E nós já estamos vendo essas coisas acontecendo com uma maior proporção hoje em dia. Porque nós já estamos vivenciando os últimos dias. Eu acredito até que nós já passamos o princípio das dores que Jesus descreve ali em Mateus 24. Que iríamos ver guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestilência, pestes em todos os lugares. Nós já passamos o princípio das dores, nós estamos vivenciando de fato os últimos dias. E como eu disse, pessoas assim com essas características sempre existiram, mas está em muito maior proporção hoje em dia. E é isso que a Bíblia vem nos advertir, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens se tornarão tudo isso aí, as pessoas irão se tornar tudo isso aí. E o mais interessante é que esta palavra é para a própria igreja, ou seja, dentro da própria igreja, pessoas se tornarão egoístas, amantes de si mesmos, pessoas se tornarão irmãos, irmãs ali, se tornarão avarentas, irmãos arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem domínio de si, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. É uma palavra de exortação para os próprios da igreja. Então, aí ele encerra dizendo: foge também destes, não seja companheiro destes, não ande com estes, não comungue do que eles fazem e o que eles são. A lista começa justamente dizendo aí de pessoas que se tornarão egoístas, pessoas que são amantes de si mesmos. O que isso quer dizer? Quer dizer de pessoas que irão viver mais para si do que para Deus e do que para as outras pessoas. Pessoas egoístas são assim, vivem mais para elas mesmas, são amantes de si mesmas. Pouco ama a Deus e pouco ama as outras pessoas, deixando de vivenciar o principal mandamento do Senhor, meu irmão. Qual é o principal mandamento que Deus deixou? Está lá em Mateus 22:37, o próprio Jesus respondendo. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a pessoa egoísta deixa de vivenciar os 2 principais mandamentos que o Senhor deixou
dizendo que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A pessoa egoísta, queridos, amante de si mesma, ela vive buscando sempre o seu próprio interesse, sem se preocupar nem um pouco com o interesse dos outros. Claro que todos nós buscamos o que é do nosso interesse. Mas qual é a ordenança bíblica? A ordenança bíblica é principalmente concernente à salvação, é que busquemos o interesse do outro. Não é que ninguém deixe de buscar o seu interesse. Mas, biblicamente falando é a prioridade, quando se diz relacionado à salvação, é que você busque principalmente mais o interesse do outro. Lá em 1 Coríntios 10, 24, e no versículo 33 vai dizer assim: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Olha só, 1 Coríntios 10, 24 vai dizer isso aí. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. No versículo 33, ele continua dizendo assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aí, meu irmão. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E no 24, que eu li agora há pouco, ele diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, os das outras pessoas. Então tem pessoas que são tão egoístas, meu irmão, são tão amantes de si mesmas, que Deus só existe para ela. Só para fazer as suas vontades. E Deus só existe para estar atendendo os seus pedidos, os seus desejos. Agora ela mesma nunca se dispõe a fazer a vontade de Deus em sua vida. Deus está ali sempre para lhe servir, e não para ser servido. Pessoas egoístas, amantes de si mesmas, elas pensam e agem assim: Deus está para me servir, não para eu servi-lo, não para ele ser servido por mim. Totalmente errado. E a palavra de Deus está trazendo isto para os que são de dentro da igreja. Pessoas que creem em Deus, pessoas que dizem até que tem Jesus, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar se tornando essa pessoa egoísta, que quer muito, muito mais ser servido do que está servindo ao Senhor, que quer muito mais ser servido pelas pessoas do que está servindo a elas. Olha o que o próprio Jesus disse, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O próprio Cristo disse isso, o próprio Filho de Deus. Eu desci do céu, mas não foi para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38, Jesus está dizendo isso aí. Então, queridos, estamos aqui não para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos criou. Deus nos criou para que façamos a sua vontade. Foi para isso que Deus nos criou, para estar fazendo a sua vontade, para estarmos realizando os seus desejos e não os nossos. Você tem feito a vontade de Deus na sua vida, ou você tem feito a sua própria vontade? Qual a vontade você tem feito? A primeira exigência que Jesus nos faz justamente para sermos seus discípulos é esta aqui, que renunciemos à nossa própria vontade, para justamente estarmos fazendo a vontade dele. Ele está dizendo isso aí em Mateus, por exemplo, Mateus 16, 24, ele diz assim, ele disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Na outra versão diz: negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, que dá na mesma coisa. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, ele disse isso para os seus discípulos: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo. Deixe de ser egoísta. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Deixe de ser egoísta, deixe de ser amante de si mesmo. Deixe de querer as coisas somente para você. Pense nos outros. E primeiramente, acima de tudo, pense em fazer a vontade de Deus. Renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir após mim,
ser meu discípulo, primeiro deve renunciar-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, queridos, deixe de ser um cristão egoísta, amante de si mesmo, e passe a ser um cristão que, acima de tudo, você possa priorizar as coisas de Deus. E depois, priorizar as pessoas na sua vida. Queridos, o egoísta, ele vai deixar de viver o melhor de Deus na sua vida. Ele dificilmente ora pelas outras pessoas. A oração da pessoa egoísta é aquela oração somente por ele, pedindo para ele e para sua família, no máximo, para ele estender a oração dele, para abençoar outras pessoas, para pedir a bênção de Deus para outras pessoas é muito difícil. Por isso é que a palavra está dizendo lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas se tornarão egoístas, irão pensar só em si próprias, irão se preocupar só com o seu próprio bem-estar e não com o do outro. Irá se preocupar em ser servido e não em servir a Deus. Temos que ter cuidados, queridos, para não nos tornarmos cristãos egoístas, que só se preocupam com ele mesmo e com sua família. Que tipo de cristão você está sendo no momento? Um cristão que tem se preocupado com todos? Um cristão que tem se preocupado em primeiro lugar em fazer a vontade de Deus? Ou você tem sido aquele tipo de cristão que só pensa em si próprio e no máximo se estende à sua família? Olha o que diz em Tiago 5,16. Em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 está dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Sabe, quer dizer, além de você orar um pelos outros, além de você estar orando pelos outros, você tem que estar também confessando as suas culpas, seus pecados. Você ofendeu alguém? Você magoou alguém? Alguém tem alguma coisa contra você? Vá lá, peça perdão. Se você fez um mal a alguém e essa pessoa até mesmo nem sabe que foi você que fez aquele mal, vá lá e confesse. É mandamento bíblico, é mandamento de Deus, é uma ordenança. Tudo que está na palavra, nos mandando fazer, é um mandamento. Tiago 5,16 aqui, ele dá essa ordenança, ele nos manda fazer isso, portanto é um mandamento. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam sarados. Então não se torne um cristão egoísta. Pense nos outros, pense nas outras pessoas. E quando você estiver no centro da vontade de Deus, olha o que diz aqui: a oração feita por um justo. Quem é esse justo? É aquele que foi justificado por Cristo, aquele que entregou a sua vida para Jesus, né? As pessoas às vezes pensam: o justo é aquele que é direitinho, é honesto. Certo que tem que ser tudo isso mesmo. Se você tem Cristo, você tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, não proferir mentiras. Mas o justo aqui, a qual a oração pode muito em seus efeitos, não é pelo fato da pessoa ser uma pessoa boa, somente direita e honesta. É o que foi justificado por Jesus ali na cruz. É o que foi justificado por Jesus diante do Pai. Então, se você entregou sua vida para Jesus e vive Jesus em sua vida, você está justificado, você é uma pessoa justa. E aí vai dizer que a oração do justo, ela vai poder muito em seus efeitos. Então, queridos, que sejamos menos amantes de si mesmos e mais amantes de Deus e também do nosso próximo. Seja menos amante de você mesmo. Ame mais a Deus e ame mais o seu próximo. Esta é a vontade de Deus. E como eu disse agora há pouco, o próprio Jesus, ele nos disse o que lá em João 6,38? Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então deixe a sua vontade de lado e procure fazer a vontade daquele que te criou. Tá certo? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe aí a toda a sua família.